das águas. Amém? Aleluia. Abra comigo, querido, o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 10. Este, basicamente, é um versículo chave da nossa série de mensagens aí, ou que deu um nome a essa série, a este versículo. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Olhando assim, qual que é o contexto desse texto? Olhando para esse texto, qual é o contexto? Onde Jesus estava, o que ele estava fazendo? Quem sabe? Ele estava... Teve gente que falou orando, teve gente que falou ensinando a orar. É isso mesmo? A oração tão famosa, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No Sermão do Monte, Jesus traz tantos ensinamentos, e um dos ensinamentos que Jesus traz é a respeito da oração. Os discípulos perguntam: Senhor, como nós devemos orar? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, teu pai que está em secreto vai te recompensar. E quando orares, orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado. Me ajuda aí, gente, eu esqueci. Amém. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus inicia essa oração, esse ensinamento de como orar, não pedindo as suas necessidades, não pedindo pela necessidade local, não intercedendo por uma pessoa enferma. Jesus começa uma oração declarando: Senhor, seja santo o teu nome. Uma adoração a Deus, uma adoração ao Senhor. Santo é o teu nome. Seja santo o teu nome, santificado seja, que a terra saiba que o seu nome é santo, que o Senhor é separado. Depois ele traz o quê? O reino de Deus, o governo de Deus para a terra. O teu reino vem. E quando essa palavra fala, o teu reino vem, Jesus está orando o quê? A vontade de Deus. E na sequência ele continua orando a vontade, que seja feita a tua vontade da mesma forma como é no céu, aqui na terra. Gente, essa oração é extremamente poderosa, porque Jesus não coloca o seu coração, não coloca as suas necessidades, mas a necessidade do Pai. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre a introdução dessa série, quando a gente começa a falar de reino de Deus, a gente descobre que o reino de Deus, segundo Romanos capítulo 14, versículo 17, você que está anotando, não precisa abrir, a palavra diz assim: pois o teu reino, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O pastor Kendi começou a falar a respeito de comida, e a gente está falando que o reino de Deus não é comida. Gente, se uma coisa que crente gosta é comer, não é verdade? Como é bom comer. Mas a palavra de Deus, ela declara que o reino de Deus não é fartura. E quando o apóstolo Paulo estava falando a respeito desse texto específico, tinha uma discussão nos irmãos, querendo saber se podia ou não comer carne naquela época, e porque não sabia de onde vinha a procedência, e Paulo discorre todo ali uma explicação, falando a respeito de maturidade cristã. E ele cita esse texto: o reino de Deus, enfim, querido, não é comida, não é o que você come, não é o que você bebe, o que você deixa de beber, o que você deixa de comer. Mas o reino de Deus, ela é justiça, é paz e é alegria no Espírito. E quando a gente começa a falar para vir o teu reino, a gente precisa saber o que é reino. Senão a gente começa a orar, vem o teu reino, sem saber o que é reino. É complicado. E para nós, sinceramente, a gente tem uma dificuldade de entender o que é reino. Porque a gente está inserido numa sociedade o quê? Democrática. A gente tem um presidente que na verdade não manda. Apesar de querer, mas não manda.
Depende de uma assembleia de legisladores, senadores e Supremo, porque a democracia, ela não tem um poder isolado em uma única pessoa. Pelo contrário, o poder da democracia não está na pessoa eleita, e sim na mão do povo, que elege ou tira. Mas o conceito de reino, não. O conceito de reino, apesar de ser óbvio, o poder de decisão está na mão de uma única pessoa. Quem? O rei. E a gente tem dificuldade em entender, porque na época, para eles, reino era uma coisa comum, onde quem manda, manda, quem obedece, obedece. Ah, mas por quê? Essa geração, a geração do porquê, né? A gente está inserido na geração do porquê, e a gente sabe que para a gente poder obedecer de uma forma mais clara e cumprir com aquilo que nós fomos chamados, nós precisamos ter clareza. E o intuito até mesmo dessa mensagem é esclarecer algumas coisas. Porque quando fica claro, a gente consegue cumprir aquilo no qual a gente foi chamado. Mas na época, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Simples assim. Porque o rei mandava, se não obedecesse, acabou. Calabouço, morte. Por quê? Porque quando o rei falava, era uma lei. Amém, queridos? Então, até o dicionário, ele define a palavra reino como um país, um estado, um governo por um rei, um país, um estado governado por um rei ou rainha, monarquia. Até aí tudo bem. A gente sabe que para ter um reino é preciso de um rei. Mas um reino não é constituído apenas de rei. Também precisa de uma outra coisa para se constituir um reino: súditos, o povo. A gente pode ser rei, mas se não tiver um reino para governar, do que a gente é o rei? Estão me entendendo, queridos? Eu estou querendo fazer essa introdução para que a gente possa entender e estar inserido no conceito de monarquia. Porque monarquia não é democracia, é totalmente oposto, é diferente. E a gente está inserido hoje num contexto democrático. Para isso, a gente precisa pedir auxílio para o Espírito Santo, para que a gente possa entender melhor o reino de Deus. Porque, de uma forma resumida, quem manda é o Senhor. Ele é o reino, dele é o reino, dele é o governo, dele são todas as coisas, e ele tem todo o poder de decisão. Todo o poder. A gente fala que Deus, ele é onisciente, ou seja, ele tem todo o conhecimento. Tem todo o conhecimento. Deus é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Sabe, querido, Deus tem todo o poder. Tudo está nas suas mãos. Ele governa para sempre. Sempre. Não tinha antes de Deus, porque Ele sempre foi Deus. Isso é algo que a gente não consegue compreender. E Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus, ou seja, Ele continua sendo o Rei. Mas nós, sem o Senhor, não. Mas Deus, na sua infinita graça e bondade, Ele compartilha, agora começa a entrar na mensagem. Ele compartilha da sua essência, ou seja, do seu governo, e entrega para o homem. Na minha última mensagem eu falei um pouco a respeito de Adão, que Deus compartilhou, Ele soprou nas narinas do homem e disse: agora você, pois, governa sobre todos os seres vivos. Ele entrega o governo da terra nas mãos do homem. Você vai subjugar, você vai decidir, você vai governar. A partir de agora, quem manda aqui é você. Uau! Ele entrega esse poder para o homem. E o homem entrega para Satanás. Que pena, né, querido? Que triste se a história acabasse aí. Mas vem Jesus, o Filho de Deus, desce na terra,
e resgata o poder das mãos de Satanás. Ele é morto, ele desce, ele toma por direito as chaves da mão do diabo, vem para a igreja, para a terra, e entrega para a igreja o poder de governo. Eu quero que vocês entendam, querido, que o reino de Deus, ele compartilha conosco daquilo que ele tem dele. E esse reino é transferido para nós. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. E agora sim eu começo a mensagem. E o título da mensagem de hoje é Reino Compartilhado. Deus compartilha conosco do seu reinado. Apesar de nós sermos os seus súditos, Deus também nos torna reis. Isso é demais. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você foi chamado para reinar com Ele. Amém. E o objetivo dessa mensagem, querido, é trazer no nosso coração essa vontade ardente de reinar. Tem gente que já nasce com essa vontade, né? Vou dar um exemplo da minha filha, gente. Né? Impressionante. Ela é uma rainha mesmo, assim, sabe? Com 3 anos de idade, ela chega no playground e fala, menino, correga aqui, ó. Menina, vem aqui, senta aqui. Impressionante, né? Tem gente que nasce com essa vontade de reinar assim, naturalmente, né? Só vê os esposos apontando para a esposa, né? Impressionante. Gente, essa visão daqui é uma visão clara, panorâmica, você vê acontecendo isso. Fica tranquilo, em casa não é diferente também. Tem 2 rainhas em casa. Mas eu também sou rei. A palavra diz isso. Vamos lá? Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. A palavra diz assim: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Aleluia, se parasse por aí, já estava bom. Mas tu os constituístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia. E eles quem? O povo que foi comprado. Reinarão sobre a terra. Uau! Sabe, querido, o plano de Deus não pode ser frustrado. A gente acha que Deus é pego de surpresa, que Deus pode ser pego de surpresa. Eu quero te falar, querido, a gente não pega Deus de surpresa. Não acontecem imprevistos com a vontade de Deus. Pode acontecer imprevisto conosco, mas com Deus não, porque Ele tem todo conhecimento. E na sua infinita graça, mesmo sabendo que Adão iria escolher, ele não foi enganado, Eva foi, mas Adão não. Adão escolheu pecar. Depois a gente entra nesse assunto, senão eu vou fugir da mensagem. Mas ele escolhe, mesmo Deus sabendo que ele escolheria pecar, sair do centro do plano de Deus. Deus já tinha um plano B, mesmo fazendo um plano A. É uma coisa doida, né? Porque o plano B de Deus, na verdade, era o plano A. Porque ele sabia, e ele já tinha uma solução antes da coisa acontecer. E a solução era quem? Jesus. Mesmo que Adão entregue o poder, o governo para Satanás, não tem problema. Eu vou descer e vou resgatar. E vou devolver para o homem. E quando a gente tem essa clareza de que nós fomos chamados para reinar com Ele, é demais. Quem aqui assistiu o filme do Homem-Aranha? Eu vou começar a falar de filme aqui hoje, viu, gente? Poderia falar de série, né? Mas vou falar de filme. Tem uma parte que o tio do Peter fala para ele: com grandes poderes existe
Nossa, gente, vocês são muito de filme mesmo, né? Olha, os fãs da Marvel, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Isso não está na Bíblia, mas é uma verdade bíblica. Porque Jesus nos dá esse poder. E junto com esse poder, vem responsabilidades. Existe a vontade, a vontade não, o direito, mas também os deveres. Porque um rei, ele não só se assenta na cadeira e é servido, mas ele precisa tomar decisões, às vezes difíceis. E um exemplo que eu acho fantástico, de um nível de sabedoria, inteligência e revelação de Deus, é Salomão julgando a causa das 2 viúvas. Quem se lembra? Gente, é demais. 2 mulheres com 2 filhos nascidos no mesmo dia. Enquanto as 2 dormiam, uma rola sobre o filho e mata o próprio filho. Ela pega, troca o filho com a outra, dá o filho morto para a outra e pega o filho vivo para ela. E a mãe, sabendo que o filho vivo é o dela, não, é uma fatalidade, eu sei que tu morreu, mas esse morto é o seu, o vivo é o meu. E a outra começa a brigar com ela e leva a causa diante do rei. E quando Salomão escuta a história, ele toma uma decisão fantástica. Que hoje, lendo a história, eu também tomaria essa, né? Mas a revelação de Salomão foi demais. Ele saca da espada e fala, tá bom. Já que o filho vivo é o seu, e você está dizendo que o filho vivo é o seu e você é o seu, faz o seguinte, vamos cortar a criança ao meio, dar metade para cada uma. Aquela que não era mãe, fala, beleza, eu não tenho ela também não, pode cortar. A que era mãe, não, melhor o meu filho vivo nas mãos de uma outra mãe, do que ele morto, pode entregar. Salomão faz o quê? Pega a criança e fala, você é a mãe, porque você tem um coração de mãe. Então tá. Gente, uau, que revelação. E a gente começa a entender que Deus começa a trazer no nosso coração essa vontade de reinar, essa responsabilidade, e às vezes isso gera o quê? Medo, pânico, pavor, porque, beleza, Deus vai me chamar para reinar, mas é lá na glória, é quando Jesus voltar, que Jesus vai abrir os selos, e eu vou ter toda a revelação. Sim, nesse tempo, você vai estar extremamente preparado, mas nós fomos comprados no passado. No passado. E agora a gente pertence a esse reino. A gente ainda não tomou posse da cadeira. Estão me entendendo? Mas a gente já foi constituído reino e sacerdote. Deus já compartilhou do seu reino conosco. A palavra nos chama de embaixadores de Cristo. Ou seja, representantes do rei. Ou seja, um tipo de rei aonde o rei não está. Quando existe um embaixador de um país em outro país, ele é o representante daquela autoridade ali. Inclusive, o embaixador tem uma lei diferenciada do resto da população. Para alguns crimes, o advogado está aí, ele nem pode ser julgado, porque ele é um embaixador, ele é uma autoridade. Meu Deus. Por isso que nós fomos justificados em Jesus. Por isso que o reino de Deus é justiça, é a paz, é a alegria. Não, o reino de Deus não tem justiça, não tem paz, é a paz. É diferente. E estar inserido nesse cenário de reino compartilhado é fantástico. Mas como eu estava dizendo, às vezes isso cria pânico, ansiedade, porque agora que a gente tem autoridade, como que a gente vai se portar? Como que a gente vai andar? Como que a gente vai caminhar?
porque afinal de contas, eu nasci de novo. Mas como toda criança que nasce, ela tem um percurso de maturidade. Alguém aqui teve algum filho que nasceu andando? Quem? Graças a Deus, né, gente? Que benção, né? Somente os animais fazem isso, né? Nasce, horas depois está pulando. Alguém aqui já viu cabritinho recém-nascido do dia, bezerro, cavalo, enfim? Quem aqui que é da roça aí que... Olha aí. Tem uma meia dúzia que tá... O pessoal que é da cidade não sabe o que é isso. Gente, é impressionante. O bichinho nasceu, você fala, gente, que bonitinho, está lá deitadinho. Daqui a pouco ele levanta, sai pulando, sai correndo, fala, ué, gente, esse bicho é mais inteligente que nós. Demora um ano para andar. Como que pode um negócio desse? Sabe, querido, mas o ser humano, ele é ensinável. A gente não nasce sabendo. E isso não é um defeito, é uma virtude. Porque o barro nas mãos do oleiro, ele é moldável. Sabe, querido, e quando nós nascemos de novo em Jesus, a gente é um barro novo. E Jesus quer nos moldar conforme a sua essência, ou seja, a essência dele, a vontade dele. Quando ele nos constitui reino e sacerdote, ele está nos moldando para ele, para a glória dele. E a partir de então, gradativamente, nós vamos crescendo de glória em glória. Amém? Sabe, querido, porque o destino sem um processo é um fracasso eminente. Eu vou repetir essa frase. O destino sem um processo é um fracasso eminente. Tantos homens da Bíblia, como o pastor Kennedy citou na última mensagem a respeito de José, que tudo tem um tempo determinado por Deus para todas as coisas, mesmo José tendo a revelação que ele governaria, ele não estava pronto, apto para aquilo naquele determinado momento. Ele precisava de um processo para chegar o tempo e ele exercer a função no qual ele lá atrás já tinha sido escolhido. Com Davi, a mesma coisa. Davi é um ungido rei na casa de Jessé, do seu pai, e ali ele fala, Saul, dá licença, agora é minha vez. Eu sou a bola da vez. Tchau, guri, perdeu. Foi assim? Não. Ele precisou ser talhado, ser trabalhado. Cerca de 10 anos depois, ele vai se sentar na cadeira. Gente, tem um processo, tem um caminho. E nós estamos sendo trabalhados, talhados, para um dia reinar. Sozinho? Absoluto? Não. Reinar com Jesus, o nosso rei. E isso é algo que motiva o nosso coração. Amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Para você que está anotando, o título da mensagem é Reino Compartilhado. Saindo da inércia. Olha, foi lá igual barbarense agora, né? Inércia. Não teve jeito assim, saiu. A gente vai sair da nossa zona de conforto. Amém? Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3. A palavra de Deus diz assim. Então o Senhor disse a Abrão, não a Abraão ainda, Abrão, saia da tua, amém, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para o lugar que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma... Aleluia.
abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. A primeira coisa que Deus fala para Abraão, ainda quando ele está na sua terra, ainda quando ele não se chamava Abraão, e sim Abrão, sai do lugar onde você está. Você precisa sair daí do meio do lugar onde você está. De uma forma profética, podemos dizer assim, Jesus fez as mesmas coisas conosco. Ele nos tira do local onde nós estávamos inseridos. A Bíblia diz isso, que Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, sai do lugar onde você está inserido, da casa do seu pai, da onde você está, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nós, de uma forma profética, também aconteceu isso conosco. A segunda coisa que Deus pede para Abraão sair, é para que o local da onde ele estava inserido, a casa dos seus pais, os próprios pais de Abraão, os seus parentes, não interferisse na educação de Abraão. Por isso que Deus tira ele dali. Porque as pessoas no qual você anda, nós andamos, melhor dizendo, determina muitas vezes quem nós somos hoje. Tem um ditado antigo que diz: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então nós somos influenciados e também influenciamos na onde nós estamos inseridos, nas pessoas no qual nós estamos inseridos. Por isso, a Bíblia nos aconselha a estar aqui, neste lugar, congregando, para que nós sejamos tanto influenciados pelos irmãos, quanto podemos influenciar os irmãos a permanecer no reino de paz, justiça e alegria do Senhor. Amém? A terceira coisa que Deus fala que Abrão seria, é uma bênção, se ele cumprisse tudo isso. Sai do lugar, quer dizer, sai da onde você está, porque ali eu quero tratar você, para que você seja uma bênção. Olha para a pessoa que está próximo de você e fala assim: você é uma bênção. Você está sendo uma bênção. Você será uma bênção. Demais, né, gente? É demais isso. Mas tudo isso tem um propósito, porque Deus não quer simplesmente que nós sejamos uma bênção, apesar disso ser uma bênção. Isso é bom demais. Mas na verdade Deus quer que nós, além de sermos uma bênção, sejamos abençoadores. Uau! E essa é a chave, queridos. Porque quando Deus tira Abrão do lugar de onde ele estava inserido, é porque ali o propósito, o plano de Deus não dava para se cumprir. Porque era a partir do momento que Abrão saísse da sua terra, fosse para um lugar longínquo, distante das interferências da sua família. Sabe daquela questão da sogra entrar no meio lá e aquela coisa toda? Já passaram por isso? Né? Gente, roupa suja a gente lava em casa. Né? Não pode falar para o pai, para a mãe, quando briga com a esposa, quando briga com o esposo, amém? Né? Os jovens casados, né? Aqueles que têm mais de 10 anos já sabem disso, né? Com certeza já passou por uma situação dessa. Mas enfim, Abrão tinha que sair do lugar para que Deus pudesse tratar o coração dele. Porque o relacionamento agora de Abrão e Deus era um relacionamento de recém-casado. Então precisava sair da casa dos pais para ter um relacionamento íntimo, pessoal. É só nós aqui. E a partir disso, ele seria uma bênção. Mas a partir desse momento, iria começar uma nova nação. Um povo selecionado, um povo separado, um povo no qual Deus iria derramar dele nesse povo.
que a gente já sabe, que é o povo judeu. E esse plano se cumpriu. Através de Abraão, hoje nós somos abençoados, porque a sua genealogia se cumpre em Jesus. E como eu disse no começo da mensagem, Jesus nos torna reis e sacerdotes. Amém? Mas Abraão está lá num domingão, na rede, comendo picanha, e tem essa visão de Deus e fala, viu, sai daí. Aí não está bom. Fala, opa, isso aqui ainda não está bom, estou aqui em casa, tem tudo, agora eu vou para um lugar que vai ser melhor. Né? Para onde que é, Deus? Para o lugar que eu te mostrarei. Para lá, para cá, para frente, para trás. Não, só vai. E aí, gente? Fala a verdade, isso dá confiança, né? Uma fé assim, você fala, gente, eu já estou vendo. Não, ele foi. Ele sai e vai. Mas no meio do caminho, podemos dizer que Deus, Ele começa revelando os seus planos para nós de uma maneira gradativa. Porque a gente não tem uma visão do cenário todo. A gente obedece, a gente vê algo. Aí a gente caminha. Aí Deus nos dá uma nova direção. A gente obedece, a gente caminha, a gente vê algo. A gente obedece, a gente caminha, a gente vê algo. E assim, de uma forma gradativa. Abraão sai do lugar da onde ele está e começa a caminhada. Venha comigo agora em Gênesis ainda, capítulo 13, versículos de 14 a 18. Porque Abraão começa a andar, querido, e começa a ficar complicado, porque ele não consegue mais ver, porque o tempo começa a passar. A gente fazendo algumas contas, que a própria Bíblia cita para nós a idade de Abraão, quando ele recebe a promessa, e quando Isaac nasce, a gente não sabe o intervalo em que as revelações, inclusive o texto que nós vamos ler aqui agora, aconteceu, mas a gente sabe que o período, o percurso total é cerca de 25 anos. É muito tempo. Para você caminhar numa promessa, e basicamente 24 sem ver nada. Porque na hora que a barriga de Sara começa a crescer, você fala, opa, aqui dentro tem uma gentinha que Deus prometeu. Mas 24 anos ele não viu nada. Ele caminhou por fé. Mas chega um período da vida dele, que Deus se revela a ele. A palavra de Deus diz, Gênesis capítulo 13, versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Eu vou fazer uma pausa aqui antes da gente ler o restante. Deus fala para Abrão sair da terra dele, do lugar de parentes dele, e o que ele faz? Siga-me os bons. Traz Ló com ele. Outra série, né, gente? Eu estou com muita série, né? Essa é do Chapolin. Para os novos que não conhecem. Não vão entender nada. Né? Aqueles que têm mais de 30 anos, quando eu falei sigam-me os bons, já entenderam. Mas enfim. Ele traz Ló com ele. E ali não é o lugar de Ló. E começa a dar atrito, confusão. As ovelhas começam a se misturar. Um começa a pegar a ovelha do outro, começa a dar briga. E aquilo que era tão bom o relacionamento, agora já começa a ser tão bom assim. Aí, aquela frase típica de Velho Oeste, outro filme, né? Esse lugar é pequeno demais para nós dois. Escolhe o caminho para onde você vai, que eu vou para o outro. E os dois se separam. Divórcio. Entre tio e sobrinho. Ló fica para um lado, Abrão para o outro. Nesse momento, na hora que Abrão estava no centro da vontade de Deus, é que Deus se revela a ele. A gente não sabe quanto tempo isso durou. A Bíblia fala que eles foram abençoados, que foram caminhando. Gente, e estar junto com mais gente é bom. Mas começou a sair fora daquilo que Deus tinha traçado para ele. Enquanto ele estava fora, a revelação não vinha. Deus não se manifestava. E aí, estou indo para o lugar certo? É aqui mesmo? É esse caminho? Nada acontecia. Mas na hora que se separou e cumpriu o propósito no qual Deus tinha falado para ele, Deus se revela a ele. Começando de novo, Gênesis 13, 14.
Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência, o quê? Para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então, Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximos aos carvalhos de Manré, em Hebrom, aonde constituiu um altar dedicado ao Senhor. Gente, isso é demais, porque a revelação de Deus começa a ser gradativa, na medida no qual nós temos conhecimento. Deus nunca vai revelar algo para você que você não tem menção nenhuma. A gente vê isso pela própria Bíblia, quando Jesus começa a explicar o reino de Deus, usando as coisas desta terra, contando as parábolas. O reino de Deus, pois, é semelhante à mostarda, que mesmo sendo uma das menores sementes, ela cresce, vira uma árvore e abriga pássaros. O reino de Deus, pois, é semelhante aos semeadores que saiu a semear e jogou a semente num solo. E Jesus sempre começa a contar as parábolas para trazer uma revelação daquilo que nós estamos inseridos. Ou seja, daquilo que nós conhecemos até então. E eu vou dizer um pouquinho ainda mais. A revelação que você vai ter daquilo que Deus tem para você é mediante o seu conhecimento dele. Se você está no centro da vontade de Deus, obedecendo, ele vai se revelar. Na medida que você tem conhecimento. E quanto mais você tem conhecimento, mais você vai ter revelação. Mas isso, como eu disse, é gradativo. É caminhando, querido. A revelação que Deus dá para Abraão, e aqui eu quero usar minha mente fértil pentecostal, é que Abraão, nesse momento, ele estava um pouco entristecido. Porque ele dá uma questionada, né? Fala: Deus, eu não estou vendo. Você prometeu e já faz tempo, Ló foi embora, né? E cabeça baixa. E anda para cá, e anda para lá, porque a promessa não tinha se cumprido ainda. Mas Deus pega e fala: olha para o norte, olha para o sul, olha para o oeste. Olha aí onde você está. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça e olha a sua volta. Você está vendo tudo isso? Você está vendo até onde o horizonte chega? Querido, percorre tudo isso, porque esse é o lugar da promessa. Esse é o lugar que eu vou te abençoar. É aqui que eu vou cumprir o meu chamado para você. Sabe o que Deus está fazendo comigo, com você, querido? Hoje, nessa manhã, Ele está levantando a nossa cabeça. E se você estava andando cabisbaixo, é hora de você levantar a cabeça e começar a olhar ao redor. Porque mesmo que as situações da sua vida te fizeram olhar para baixo, é momento de levantar a cabeça. É momento de você ver o que Deus tem preparado para você. Eu quero citar um outro filme aqui. Quem assistiu o Rei Leão? Gente, o primeiro desenho, meu pai, VHS, né? A fita cassete, é VHS que chama? VHS. Gente, meu pai me deu acho que uns 3 fitas daquela quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos. Todo dia eu assistia o Rei Leão. Não tinha Netflix, não tinha Galinha Pintadinha, mas o Rei Leão era o que me prendia ali. Gente, eu sabia as falas, eu sabia tudo, né? Poderia ter até me contratado para fazer a crítica do segundo quando fizeram o novo agora, né? Porque eu já sabia tudo, as falas, estava lá. Mas quando eu leio esse texto, eu lembro do pai do Simba, Mufasa,
caminhando com ele pelo reino e mostrando o reino para Simba. Está vendo aqui, filho? Ó, está vendo lá? Está vendo aqui? Ó, um rei tem que se portar assim. Ó, você vai tomar conta de tudo isso eu vou te dar. Você é herdeiro por direito do reino. Gente, isso me arrepia. Porque o que Deus faz com Abraão é a mesma coisa. Ele pega na mão de Abraão, levanta a cabeça de Abraão e fala: está vendo, meu filho? Tudo isso daqui, até aonde o seu olho consegue enxergar, é a terra que eu vou te dar. Você está vendo essa terra? Agora, já que você está olhando para baixo, então, você está vendo o pó da terra? Assim vai ser a sua descendência. Você consegue contar? Não dá para contar. Nem o que está na sua mão. Como o pó dessa terra, vai ser os seus descendentes, vai ser o seu reino, vai ser o seu governo. Isso tudo eu vou te dar. Uau! Gente, a revelação de Deus, ela é num momento realmente onde só nós sabemos. E como nós agora andando de cabeça baixa, toda vez que Abraão de repente fica desanimado e ele vê o pó da terra, ele fala: opa, é assim que vai ser minha descendência. Deus coloca um lembrete para toda vez que alguma situação acontecer e ele descair o semblante, ele se lembrar da promessa. Ele se lembra da promessa e aquilo o fortalece, faz com que Abraão agora comece a caminhar na direção da promessa. E sabe, Abraão sai dali cheio e fala: bom, é isso daí. E ele acaba a história aí? Não. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gênesis capítulo 15, ainda continuando na história de Abraão. Agora que Deus se revela a ele e faz com que ele olhe no horizonte, a revelação de Deus não para ali. Deus tem algo a mais para mim e para você. Porque a palavra de Deus declara que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem separado para os seus. Ah, querido, você foi chamado para reinar, para governar. E aquilo que nós estamos vivendo hoje, apesar de nos ensinar, não se compara à glória que nós teremos com Ele. Grandes coisas Deus tem sonhado, tem preparado para mim e para você. É tempo de nós realmente levantarmos a cabeça e olharmos agora com uma visão ampla e panorâmica a dimensão do reino de Deus. Amém? Gênesis capítulo 15, versículo 1. A revelação continua, viu? Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tem o quê? Medo. Porque agora que Abrão, toda vez que olha para baixo, ele olha para frente, lembrando da promessa de Deus, Deus continua falando com ele: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filho e herdeiro do que possuo? É Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para onde? Para a terra? Para frente? Para o sul, para o norte, para o leste? Aleluia! Olhe para onde? Para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Queridos, quando Abraão estava cabisbaixo, a revelação que ele precisava era de olhar para frente.
Mas quando ele já tinha a revelação de olhar para frente, ainda não era suficiente, porque o tempo foi passando, e ele não via filho, ele não via a promessa se cumprindo. Mesmo olhando para a terra toda, ele fala: Senhor, beleza, eu creio que o Senhor vai me dar essa terra, mas quem que vai possuir ela? Sendo que eu mesmo não tenho filho. Será Eliezer de Damasco? Meu Deus, nasceu na minha casa, filho de escravo aqui. Senhor, ele é o herdeiro. Não, Abraão. Um herdeiro vai ser uma pessoa que vai ser gerada por você. É a partir de você. Aí Deus tira ele da onde? Da tenda. E olha para o céu. Percebe, querido, que na primeira vez, a Bíblia não declara isso, não deixa claro, mas possivelmente a primeira vez que Deus se revela a Abraão, creio eu, que era dia. Porque de noite não dava para ver o reino. Olhe para frente. Enquanto você caminha na luz do dia, olhe para frente. Mas a noite chega, como chega para mim e para você. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando Abraão, ali na sua tenda, querido, no seu lugar de descanso, às vezes no seu momento de oração com Deus, ele começa a expor o seu coração. Ele não estava reclamando com Deus, amém? Ele estava abrindo o coração com Deus e declarando aquilo que estava ferindo ele. Senhor, eu não estou vendo. Vem para cá, eu vou te mostrar. No meio da noite, agora que Abraão já tinha uma revelação mais madura do que no início, olhe para o céu, porque o que eu tenho para te mostrar é algo que vem do céu, é algo que vem de cima. Agora, toda vez que Abraão olhava para baixo, ele tinha uma memória: a minha descendência vai ser como o pó da terra. E toda vez que a noite chegava, vai ser como as estrelas do céu. Percebe que Deus nunca desampara aqueles no qual Ele tem chamado, querido. Deus nunca te desamparou. Deus nunca te deixou. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Eu queria que você ficasse de pé. Para você que está anotando, Romanos 8,19 e Atos 1,8, e eu estou caminhando para o fim. E eu pedi para você ficar de pé para parecer que está acabando. Romanos 8,19, a palavra diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam, o quê? Revelados. Sabe, querido, esse texto está falando de algo no futuro. Algo que vai acontecer quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 5, no comecinho dessa mensagem, que nós vamos reinar com Ele, governar com Ele. Esse texto de Romanos 8,19, escrito por Paulo, outro autor, revelado pelo mesmo Espírito, está dizendo que a natureza, a terra, clama, anseia, grita para que os filhos de Deus, os reis, sejam revelados. Nessa glória futura, nesse tempo futuro. E a palavra filhos aqui, ela é do grego huios, que quer dizer filhos maduros. A natureza criada anseia para que os filhos huios de Deus sejam revelados. Profetiza na pessoa que está próxima de você e fala assim: você foi chamado para ser maduro. Você foi chamado para ser um crente maduro, para governar, para reinar. Profetiza sobre a vida dele, querido. Aleluia. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim: mas receberão poder. A palavra poder aqui é o grego dunamis, que significa dinamite. Mas receberão uma dinamite tão poderosa, poder,
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, no lugar onde vocês estão, Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mais uma vez, o reino de Deus, ele é compartilhado conosco de uma forma gradativa, em um processo. A palavra de Deus não inundou toda a terra e foi chegando até Jerusalém, mas a palavra de Deus saiu de Jerusalém, inundou, ao ponto que Jerusalém não comportava mais a palavra. Deus cria uma situação e os crentes são dispersos. Judeia é impactada com o Evangelho, Samaria é impactada com o Evangelho, até que chega no ano 2021, estamos nós aqui e somos impactados com esse Evangelho. Sabe, querido, Deus quer revelar em você e quer compartilhar com você coisas grandes. E quando nós oramos que o teu reino venha, é que nós estamos orando a vontade de Deus. Que venha o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade, da mesma forma que é no céu, da mesma forma que os anjos obedecem, da mesma forma como o Senhor fala e a coisa acontece, seja aqui. Nós somos os responsáveis por trazer a glória de Deus no lugar aonde nós estamos vivendo. Porque o reino de Deus não é constituído apenas por palavras, mas por poder, diz a palavra de Deus. Feche os teus olhos, querido. Senhor, nós oramos aqui neste momento, ó Pai. Declaramos, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Da mesma forma como aconteceu em Atos, Senhor. Naquele cenáculo onde teu Espírito Santo desceu, e todos aqueles que estavam naquele mesmo lugar, orando a mesma coisa, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor. Foram cheios do Espírito Santo, nós oramos a mesma coisa, venha o teu reino, Senhor, da mesma forma como o Senhor fez com Abraão, e de uma forma gradativa o Senhor foi revelando passo a passo, à medida com que ele caminhava. Nós queremos, Senhor, essa revelação, a revelação que o Senhor tem para nós, independente do caminho aonde nós estamos. Nós ansiamos e declaramos, venha o teu reino. Levante a sua voz, igreja. Você que está aqui de forma presencial, você que está nos assistindo pela internet, é tempo de nós declararmos, venha o teu reino. Nós oramos aqui, Senhor, venha o teu reino. Nós tomamos posse, Senhor, desse governo. Nós tomamos posse da palavra que o Senhor mesmo nos constituiu reis e sacerdotes. Senhor, nós fomos chamados para reinar contigo, e nós estamos aqui. Senhor Jesus, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, no meu trabalho, que o teu reino venha na empresa na onde eu estou inserido, Senhor, que o teu reino venha, que o teu governo venha, Senhor, através da minha vida, que eu seja uma bênção. Declare isso, querido, que você seja uma bênção, que você seja uma bênção, que você seja uma bênção, e mais, que você seja um canal de bênção. Que através de você, pessoas sejam curadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam regeneradas, casamentos sejam restaurados através da sua vida, pessoas sejam curadas, porque o reino de Deus é paz, é alegria no Senhor, é justiça. Senhor, nós declaramos, venha o teu reino, venha o teu reino.
Se você ora em línguas, querido, deixa o Espírito Santo ministrar através de você agora. Levante a sua voz, comece a orar isso agora. Comece a declarar: Senhor, traga o teu reino até nós, traga o teu reino até a igreja Monte Gileade. Senhor, que sejamos uma bênção. Levante a sua voz e ore o mais forte que você puder. Levante a sua voz e interceda para que o reino de Deus venha e inunde este lugar. Sou, com tudo que tenho, eu te amarei, eu te amarei, de todo meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração, eu te amarei, eu te amarei. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção. Deus te chamou para gerar grandes coisas. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu tenho um desafio para você. Agora sim, foi pá. Essa semana, querido, você vai abençoar alguém da forma como o Espírito Santo tocar no seu coração. Pode ser uma ligação, né? Se você tem proximidade com a pessoa, vai fazer uma visita. Eu sei que nós estamos num período de pandemia, por isso toda cautela, vai de máscara, leva um presentinho. Você vai ser uma bênção na vida de alguém. E nós vamos ver grandes coisas acontecendo no meio dessa semana. Você vai ter testemunho para testemunhar no meio do povo de Deus, para incentivar, para dizer: vamos gente, vamos também, aconteceu isso comigo, Deus fez isso. Deus está levantando um povo para trazer o reino de Deus aqui. Primeiro nessa cidade, depois nesse estado, depois no Brasil.
depois no mundo. Amém? Até na Bahia a gente vai chegar. Queridos, que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito esteja com todo o povo de Deus espalhado por esta terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.